Esses instrumentos, como a gente já disse, eles são precedidos de uma PLAV ou PLAV-PRA. A PLAV ela serve como um instrumento para poder diminuir as surpresas na avaliação. Então, é importante que o instrutor se aproprie desse instrumento e coloque isso como um elemento, não mais uma burocracia da diretoria de ensino ou do sistema de ensino, mas como um elemento que vai reduzir as subjetividades e a impessoalidade do processo avaliativo, reduzindo a surpresa e trazendo então os elementos necessários para que o aluno possa estar habilitado para realizar a avaliação. A gente sabe que a gente está tratando de processos meritocráticos, de processos que envolvem a classificação das pessoas dentro de uma estrutura militar. Então, nada mais justo do que não ter processos de avaliação que sejam surpresa. Não inventar coisas que possam comprometer a lisura do processo, já que a integridade e a continuidade são princípios fundamentais do nosso sistema de ensino e principalmente dos processos avaliativos dentro do sistema de ensino bombeiro militar, tá bom? De maneira geral, as provas elas são organizadas dentro de uma metodologia que a gente chama metodologia Barema. O Barema também é um instrumento utilizado dentro do sistema de ensino. Ele tende a perder força a partir do momento em que o sistema de ensino tenta se desburocratizar. E aí, essa ferramenta Barema, ela vai perdendo força. Ao longo do processo de atualização das normas do sistema de ensino, a gente tem percebido que o Barema ele está diminuindo a intencionalidade dele, diminuindo a aplicabilidade dele como instrumento. Mas a ideia, ela permanece fixa, porque é uma ideia muito boa. A metodologia do Barema. Como assim? A gente tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis numa avaliação. Quando a gente pega a distribuição normal dos dados e percebe que se a gente consegue colocar uma quantidade de questões fáceis e difíceis iguais e uma quantidade de questões intermediárias, medianas, superior à quantidade de fáceis e difíceis, a gente percebe que há uma distribuição normal dos dados. O problema no nosso sistema de ensino não é estabelecer questões fáceis, médias e difíceis. O problema no sistema de ensino é testar essas questões para poder validar o grau de dificuldade delas. Em sistemas de larga escala, como ocorre no Enem, as questões são testadas 2 vezes, inclusive, e aí os alunos eles acabam dizendo essa questão foi muito fácil, foi muito difícil, foi intermediária. E você vai gerando dentro do banco de questões uma quantidade de questões de cada uma das dificuldades, fáceis, médias e difíceis. A norma 166 trouxe uma perspectiva de Barema baseado em uma proporção 20, 60, 20. 20 fáceis, 60 medianas e 20 difíceis. Tá? Que é uma proporção que atende à distribuição normal dos dados. Entretanto, por falta de criação de bancos de questões com questões validadas e testadas, a tendência é que o Barema ele vá como instrumento, reduzindo a sua potência, reduzindo a sua força, e como metodologia, sendo ainda discutida dentro dos nossos cursos de formação, mas apenas como indicação de que é importante levar em consideração que uma prova precisa ser elaborada com indicadores equilibrados. Indicadores equilibrados significam indicadores fáceis, médios e difíceis, para que a prova não seja apenas difícil ou não seja apenas fácil. E que esse processo avaliativo ele consiga ser distribuído para poder estimular os alunos. Provas muito fáceis desestimulam. Provas muito difíceis também desestimulam. Tá certo? Então, o Barema, como metodologia, ele busca captar a realidade da distribuição dos conhecimentos, sejam eles na elaboração das questões, como sejam eles na motivação dos alunos para responder e também
na forma como esses conhecimentos eles são organizados, evitando então a produção de provas muito difíceis ou de provas muito fáceis, a partir de conceitos, de internalização de conceitos próprios do instrutor, e que vai fazer com que ele monte essa prova, ou a seção técnica de ensino, o órgão responsável por montagem de prova na diretoria de ensino e no estabelecimento de ensino, que ele possa ter essa dimensionalidade de montar provas que tenham graus de dificuldade compatível com o que foi trabalhado em sala de aula, tá bom? A elaboração da avaliação, ela busca adequar os objetivos educacionais, formular questões que exijam domínio do material estudado, elaborar questões de forma a verificar se os alunos sabem aplicar o que aprenderam em novas situações. Lembra das novas situações do Perrineau? Propor tarefas bem definidas para que os alunos não fujam do foco das suas respostas, usando uma linguagem clara e simples, incluindo no roteiro das questões as limitações previstas de tempo e de extensão das respostas, os critérios de julgamento, o valor da questão e a fração de tempo total para que ele possa requerer as respostas e requerer as competências estabelecidas, calculando o tempo de prova e formulando questões independentes entre si. Então, uma prova bem elaborada, ela tem questões independentes e ela leva em consideração o material estudado. Também leva em consideração questões como fuga de tema, questões como linguagem clara e simples na elaboração, e leva em consideração o tempo que a pessoa vai utilizar para poder responder cada uma das questões, tá certo? Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!